para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. 7h59 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, pelo Face e YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, também pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM em todos os aplicativos de rádio e no aplicativo exclusivo da Folha FM. Voltamos com o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Conforme havíamos anunciado, e desde ontem o Aloysio Abreu Barbosa anunciou também no portal Folha 1, no blog Opiniões, o nosso convidado de hoje, de forma excepcional, estaria a partir das 8 horas, são 8 horas em ponto. Eu quero trazer o bom dia do nosso convidado, o pastor Henrique Vieira, que é deputado federal, pré-candidato à reeleição, teólogo, sociólogo, historiador, ator, escritor e pastor da Igreja Batista do Caminho. Vem para falar sobre vários temas com a gente aqui nesta manhã, inclusive sobre essa incursão que ele está fazendo aqui pelo interior, hoje por Campos, com o nome Esperançar o Rio, que é, né, a sua busca também aí pelo seu trabalho e pela sua pré-candidatura à reeleição. Pastor Henrique Vieira, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Folha FM, no Folha no Ar, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês, uma alegria poder trocar essa ideia e também passar o dia na cidade. Então, estou bastante animado, obrigado pela receptividade. Seja bem-vindo. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, peço a você a gentileza de abrir essa pauta aí com o nosso convidado. Deputado, o senhor se tornou bastante conhecido, fora das várias atividades, né, inclusive como ator em cinema, por ser um pastor, né, um pastor evangélico, ser um teólogo, ter formação, né, acadêmica enquanto teólogo, e pregar o Estado laico, que vai na contramão do que muitas denominações neopentecostais pregam, que é cada vez mais tentar capturar o Código Civil, pelo menos, né, para princípios de fundamentalismo religioso. Como é que você dá essa aparente contradição? Na verdade, eu acredito que a fé nós precisamos compartilhar com o nosso testemunho de vida e jamais impor pelo Estado ou pela lei. Então, na verdade, eu respeito muito a diversidade religiosa que existe e eu acredito que o testemunho do Evangelho na minha vida é com as minhas atitudes, amando o próximo, promovendo a paz. Eu não acredito que o Estado deve privilegiar uma religião em detrimento da liberdade que as pessoas têm. Então, defender o Estado laico, para mim, é coerente com o Evangelho, porque o Estado laico não é para impedir o exercício da religião, pelo contrário, é para garantir a expressão legítima de consciência, de crença de todas as pessoas, sem distinção, sem preconceito, sem discriminação. Então, eu sou um crítico, conforme você falou, desse segmento político que quer pegar a própria fé e impor à sociedade brasileira, controlando o comportamento das pessoas a partir da sua própria confissão. Isso é autoritário, isso é desrespeitoso. E eu considero isso, inclusive, contrário ao espírito do Evangelho de Jesus, que não precisa do Estado,
e que não é para se impor, é para compartilhar com o testemunho da própria vida. Então, é verdade, lá em Brasília, eu não estou para defender a minha igreja. Pelo contrário, quando eu me candidatei, eu me afastei do púlpito da minha igreja, porque eu não quero confundir púlpito com palanque. E não quero constranger os meus irmãos, minhas ovelhas, para que votem em mim ou nos candidatos que eu apoio. Então, acho que a igreja precisa ser preservada, o Estado precisa ser preservado e a liberdade das pessoas tem que ser respeitada. O deputado pastor Henrique Vieira, quando o senhor fala que não quer confundir o púlpito com o parlamento, o senhor afirma da sua conduta, mas quer dizer que outros pastores que não fazem esse mesmo e não seguem essa mesma linha de raciocínio estariam errados e estariam se aproveitando até mesmo da própria igreja e do próprio púlpito para fazer as suas campanhas? Bem, eu acho um erro, sim. Falo isso com tranquilidade e com coragem. Uma coisa é a igreja promover debates sobre cidadania, sobre combate à fome, sobre promoção da paz. A igreja tem uma função cidadã. Eu realmente acho isso. Outra coisa é você partidarizar a igreja. É você intimidar pessoas da própria igreja a partir de um discurso. Outra coisa é você levar o candidato para dentro da igreja. Outra coisa é você entregar conflito dentro da igreja. Outra coisa é você dizer que Deus mandou botar em A, Deus mandou botar em B. Tudo isso eu considero profundamente equivocado. Por exemplo, se em período eleitoral uma igreja quer abrir um debate, trazer candidatos, no plural, de perspectivas diferentes, isso eu até acho que pode ser saudável. Agora, fechar com o candidato, entregar o púlpito para um candidato, trazer o candidato para dentro do culto, entregar panfleto dentro do culto e usar a Bíblia para dizer que esse candidato é de Deus e outro não, daí eu acho isso triste, acho tacanho, acho que é diminuir a grandeza do evangelho, acho que cria um ambiente de inimizade, hostilidade dentro da igreja, e nisso muita coisa errada acontece, muito abuso religioso e econômico eleitoral acontece, muita manipulação eleitoreira acontece, e se afasta totalmente da vocação da igreja, que é amar, que é servir, que é estar junto das pessoas, sem fazer distinção. É muito triste quando a igreja vira um palco mais de intolerância do que de acolhimento, de juízo do que misericórdia, de ódio do que amor. Então, no final, o que restou do evangelho? Quando a igreja decide aderir a uma plataforma política e colocá-la acima do amor ao próximo. Deputado, a gente vai tratar aqui de pesquisas, projeção de eleição com base nas pesquisas mais recentes. As pesquisas mais recentes é saber a Real Time Big Data, governador e senador, e a Quaest, né, nacional, aprovação de governo e intenção de voto do presidente. O senhor pertence aos evangélicos, só é um pastor evangélico, né? E nessas fatias que a Quaest trouxe, em aprovação de governo, por exemplo, entre aqueles que aprovam e desaprovam Lula, católico, né? Em janeiro desse ano, 55 aprovavam, hoje são 49, queda de 6 pontos, né? Nos últimos 2 meses. E a desaprovação era de 41, hoje é de 47. É um crescimento de 6 pontos, né, de janeiro a março, segundo a pesquisa Quaest, feita de 6 a 9 de março desse ano. Desse mês, aliás, desse mês. Já entre os evangélicos, a desaprovação do governo Lula, ela se estabilizou, de janeiro era 64, ela caiu um pouco, em fevereiro chegou a 61, está estabilizado em 61. E a aprovação, ela era 31 em janeiro, foi para 34 em fevereiro, 33, oscilou ali na margem de erro 2 pontos. Mas, enfim,
a desaprovação do governo Lula entre os evangélicos não sai da casa dos 60%, o que é uma maioria expressiva fora de qualquer margem de erro. A que o senhor acha que se deve isso? São vários fatores. De 2010 para cá, especialmente, com mais ênfase depois de 2014, 2016, 2018 é mais agudo ainda, o campo evangélico, que é muito diverso, acho que vale a pena reconhecer isso, mas há uma hegemonia do conservadorismo, há mesmo, dentro do campo evangélico. E de 2010 para cá, portanto, é um fenômeno relativamente recente, há um crescimento mais agudo, mais potente, mais forte dessa perspectiva da direita dentro do campo evangélico. Daí são vários fatores. Historicamente, é um campo mais conservador? É sim, mas o resultado eleitoral sempre foi esse? Não. Por isso que é um fenômeno recente. Lideranças evangélicas com muito peso político, econômico, midiático, começaram a usar os seus canhões de comunicação reverberando ideias mais à direita. Esse é um fator que eu considero importante. Eu tenho uma rede social muito potente, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, mas Edir Macedo tem a Record. Então, você imaginar que nós temos equilíbrio na forma e no meio de propagar as nossas ideias, esse equilíbrio simplesmente não existe. Então, é um campo mais conservador, existe uma direita que foi na linha de aparelhar o púlpito, criando um ambiente de hostilidade e muitas vezes de desinformação, mentira, fake news, e, sinceramente, é um fenômeno global também. É importante entender isso, porque você pega o crescimento dessa direita no campo evangélico, é uma variável que você aponta muito bem, mas é um crescimento no mundo. Se você olhar para a Europa, se você olhar para os Estados Unidos, se você olhar para as Américas, para além da questão religiosa, existe o avanço no mundo da extrema-direita, o que é o partido que é vinculado às ideias nazistas ser a terceira força política da Alemanha hoje. Então tem algo global acontecendo, que vai além da questão evangélica brasileira. É o avanço da extrema-direita no mundo, das suas ideias, inclusive no campo religioso, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Estados Unidos e Brasil, extrema-direita e fundamentalismo religioso cristão são dois traços da mesma ideia. Então eu preciso reconhecer isso. Sou discípulo de Jesus, sou pastor, sou de tradição batista, mas a minha percepção hoje é minoritária no campo evangélico. Agora, é preciso tomar cuidado com os números, porque nem todo eleitor, por exemplo, de Bolsonaro, ou toda pessoa que reprova o Lula, é uma pessoa que não pode mudar de ideia, é uma pessoa fechada com um pacote político da direita. O voto das pessoas também tem muitas variáveis, mas eu reconheço que há uma maioria conservadora, sim, dentro do campo evangélico. Deputado, desde a eleição de Trump, a primeira eleição ao presidente, né, em 2016, que foi um preâmbulo à própria eleição de Bolsonaro 2 anos seguintes, né, há pensadores do próprio campo progressista que questionam essa guinada que a esquerda... O senhor falou que o avanço da extrema-direita é um fenômeno mundial, verdade. E há vários pensadores do campo progressista que acreditam, parte desse avanço, a troca que a esquerda fez da utopia da revolução pelos valores identitários. Entre eles, eu vou citar o pensador político Mark Lilla, né? Progressista, e desde 2016, na vitória de Trump no colégio eleitoral ainda, não no voto popular, como ele conquistou em 2025, ele escreve um artigo de capa do New York Times que viralizou, questionando essa troca da esquerda da revolução, da utopia da revolução, pelos valores identitários.
E, grosso modo, ele fala o seguinte, que eleição, sobretudo cargo executivo, você trabalha para conquistar maioria. Né? É um trabalho para você conquistar maioria. Se você tem como bandeira principal, não que não seja importante, mas principal, defesa de minorias, isso torna difícil você alcançar a maioria. Estou falando de um cientista político de esquerda, né? Estadunidense, Mark Lilla. Como é que o senhor enxerga esse tipo de análise? Esse é um excelente debate. Primeiro, eu não uso muito, respeito a um bom debate político, acadêmico, inclusive, mas eu não gosto muito da formulação pauta identitária. Porque quando a gente fala da luta das mulheres, é luta por sobrevivência, pelo que eu aprendo com elas. É luta para não morrer. É luta por igualdade material, por igualdade salarial, é luta por acesso ao transporte público, é luta por representatividade. Então, a ideia de identidade, às vezes, me soa uma coisa meio fluida, mas, no caso da pauta das mulheres, é sobre vida, é sobre manutenção do corpo, é sobre igualdade salarial ocupando o mesmo cargo. Então, tem uma dimensão de classe na luta das mulheres. Se eu for para a pauta do povo negro, então, quem é a base da pirâmide social? Mulheres negras. Onde está o maior índice de desemprego? Quem é que está morrendo nas mãos do Estado, da violência policial? Ou quem está lotando o sistema carcerário, se não são homens negros? De novo, a ideia de identidade negra tem a ver com vida, sobrevivência, direito à moradia, emprego, renda. Se eu for, por exemplo, a pauta LGBT, se você não olhar como letra, mas se você olhar como gente, você vai perceber que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, novamente, eu estou falando de sobrevivência, integridade física. Como é que a empregabilidade destas pessoas, o acesso aos espaços públicos. Então, a ideia de identidade me soa, e eu respeito a formulação, mas como se a gente perdesse de vista que mulheres, negros, quilombolas, indígenas, LGBTs são pessoas de carne e osso, que existem violências cotidianas que vão matando estas pessoas e que a pauta não é sobre privilégio ou um direito a mais. Muitas vezes é uma pauta sobre o direito de permanecer vivo. Então, eu acho que a esquerda não pode abrir mão destas pautas. Eu sequer considero pautas de identidade. O que a esquerda pode fazer melhor é demonstrar o quanto estas pautas têm a ver com renda, emprego, salário, direito de viver com dignidade, com segurança. Então, fazer essa abordagem de maneira mais transversal, de maneira mais popular e dialogando com a vida das pessoas. Isso eu acho que a esquerda pode fazer melhor. Mas mesmo assim, vou pegar o recorte brasileiro, eu reconheço o avanço da extrema-direita, reconheço mesmo. Não minimizo, não. Mas vamos lá. 2014 tem ali a reeleição da Dilma. Ela estava com baixa aprovação, mas ela saiu por meio do que eu considero um golpe parlamentar. Ninguém toma impeachment por causa daquela questão fiscal. Daí Lula foi preso. Mas Lula era o primeiro nas intenções de voto de 18. Bolsonaro era o segundo, terceiro nas primeiras pesquisas. Inclusive, considera a prisão do Lula injusta e arbitrária. Então, quem ganha em 2018 foi Bolsonaro. Mas em 22, com Lula solto, processo corretamente anulado e concorrendo à eleição, quem ganhou foi Lula. Bem, o que eu estou querendo dizer? 2002, 2006, 2010, 2014. Não ganhamos em 2018 porque nosso principal líder estava preso. Ganhamos em 2022. Então, o cenário é difícil? É.
Mas falar da vida das mulheres, dos negros, das LGBTs não nos impediu de ganhar quase todas as eleições nesse país. Nós só perdemos em 18 quando a nossa principal figura não pôde ser candidata. E com isso, eu não estou numa postura arrogante, já ganhou, não, o cenário é duro, o cenário é difícil. Mas até onde eu sei, mesmo em disputas executivas nacionais, o campo democrático, progressista, liderado por um homem de esquerda, tem ganhado eleições no Brasil. Então, se é difícil para nós, é mais difícil para a extrema-direita, porque do lado de cá tem força, tem memória, tem povo trabalhador votando no presidente Lula, de quem ganha até 2 salários mínimos. Então, tem uma disputa histórica. Eu termino dizendo que não pretendo abandonar a luta do meu povo negro, esconder a luta das mulheres e me afastar das LGBTs para dialogar com o povão. Não. Mas eu vou fazer isso da maneira mais popular que eu puder, mais humilde que eu puder, mais amorosa que eu puder, mais sincera que eu puder. Mas me afastar dessas pautas, não. Porque seria me afastar destas pessoas que estão lutando para sobreviver no meu país. Deputado, eu sei que o Everton quer fazer uma pergunta ao senhor, só para... Oi? Eu sei que o Everton quer fazer pergunta ao senhor, mas só para citar um dado, eu trabalho muito com pesquisa há algum tempo. E no caso de 2018, só para deixar registrado, a pesquisa Datafolha, feita no final de setembro de 2017, divulgada no início de 2018, já dava Bolsonaro como segundo colocado. E desde então ele ficou até que Lula foi preso e aí saiu. Mas um pouco mais de um ano antes de 2018, Bolsonaro já era o segundo colocado nas pesquisas. Desculpa, Everton, pode falar. Pastor, bom dia. Continuando sobre essa questão da pauta do identitarismo, como você observa que deveria ser a estratégia das esquerdas para que torne o debate sobre essa questão mais popular, para que haja mais, que as pessoas entendam o debate, entendam a posição da esquerda nessa questão? A gente está agora fechando o microfone para ouvir melhor vocês. Só esse gap. Na verdade, eu agradeço ao Luísa por essa precisão na informação. Foi essa memória que eu tinha mesmo, que o Bolsonaro vinha crescendo. Em algum momento ele aparecia em segundo, salvo engano, nessa pesquisa, o primeiro era Luiz Inácio Lula da Silva. E sobre a questão identitária, eu acho que nós estamos avançando, né? Porque, vou dar um exemplo. Um trunfo que o Lula tem para ganhar a eleição desse ano, que é uma eleição dificílima, o que as pesquisas demonstram, é que ele ganha fôlego no voto das mulheres. Olha como é que o debate já está começando a entrar. Se você faz um recorte de gênero, Datafolha, Quest, todas as instituições de pesquisa demonstram que tem um comportamento meio que se repetindo, né? Entre as mulheres, o bolsonarismo perde força e o campo democrático, progressista, o voto no Lula ganha força. Então, isso é sintoma que, por exemplo, no debate das mulheres, cada vez mais tem aí uma perspectiva que a direita é misógina, ódio às mulheres, quer que a mulher fique na submissão, dentro de casa, que o homem é o cabeça, que o homem é o cara, é superior. Então, no debate das mulheres, nós já avançamos muito. Repara, por exemplo, que é onde o Lula, na minha opinião, vai ganhar a eleição esse ano. Essa eleição é de 51 a 49 para alguém. É extremamente ali no limite. Arrisco dizer que se tem mais chance de ser 51 a 49 de novo para Lula, tem muito a ver com o voto das irmãs, das companheiras, das mulheres, que estão entendendo que o bolsonarismo é sinônimo de porrada, de desrespeito, de intolerância. Então já está funcionando. Agora, tem outros debates que nós precisamos avançar mais e melhor. Agora, também tem que reconhecer que às vezes é difícil avançar quando do outro lado é máquina de desinformação, é máquina de fake news. Porque, por exemplo, tem coisas que a esquerda pode fazer melhor? Com certeza.
Então, vou dar um exemplo. O debate LGBT. Eu acho que é um debate que nós precisamos explicar melhor o quanto as pessoas sofrem. Eu sou pastor. Eu já vi adolescentes querendo se matar. Eu já vi mais de uma vez, por causa do alto ódio. A pessoa começava a se sentir muito suja, triste. Daí na igreja não podia participar direito. Em casa, muitas vezes, não podia nem pegar o celular. Você vai vendo o adolescente definhando, querendo morrer. Então, se a gente explicar melhor para as pessoas que falar sobre diversidade tem a ver com dignidade, tem a ver com vida, tem a ver com não violência, tem a ver com respeito, tem a ver com a prioridade do amor ao próximo sobre qualquer outro valor moral. Olha, é um jeito melhor de explicar o respeito à diversidade sexual e de gênero. Vai dar certo? Não sei. Mas pode ser feito com uma linguagem mais acessível, sensível? Com certeza pode sim. O debate sobre intolerância religiosa dá para ser feito de maneira melhor? Sim. Assim como uma igreja tem o direito de celebrar Jesus, por que o terreiro não pode existir numa democracia com seu direito de celebrar seus ancestrais, suas entidades e por aí vai? Então, aquilo que eu desejo para mim, liberdade para expressar a minha fé, eu desejo para o outro, liberdade para que ele possa expressar a sua fé. Esse é um princípio de evangelho. Então, para todas essas pautas, nós podemos falar com mais humildade, com mais escuta e de um jeito mais acessível. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena dizer, a gente enfrenta muita desinformação. E aí não é só uma questão da gente se comunicar melhor. É que às vezes o lado de lá, na minha humilde opinião, é máquina de cometimento de crime. Um dia, andando ali nos corredores de Brasília, um deputado que era bolsonarista, agora ele é de direita, antimunista. Ele chegou no meu ouvido e falou assim, nos bastidores ali de Brasília: a maior máquina de fake news da história do Brasil é o bolsonarismo. Ele veio de lá. Não foi um militante de esquerda denunciando. Eu, na CPMI do 8 de janeiro, fui titular e investiguei os documentos lá da tentativa de golpe. O gabinete do ódio era uma máquina institucionalizada de calúnia, difamação e produção massiva de mentira. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que se eu me comunicar melhor, vai adiantar? Se do lado de lá está rolando dinheiro, abuso econômico e mentira deliberada, quando alguém está vendo fechamento de igreja no governo Lula, alguém está vendo erotização de criança no governo Lula, alguém está vendo ideologia de gênero, como eles falam nas escolas no governo Lula, é tudo mentira deliberada. Mas como dizia lá o ideólogo de Hitler, uma mentira dita muitas vezes soa como verdade. Daí estou eu com o meu Instagram de 1 milhão de seguidores. E está o Edir Macedo com império econômico televisivo 24 horas por dia. Não é só sobre eu me comunicar melhor. É que o lado de lá tem poder, tem dinheiro e muitas vezes comete crime para divulgar as suas ideias. Eu também preciso dizer isso. Deputado, eu sei que Cláudio Nogueira quer fazer uma pergunta, mas só para lembrar que Edir Macedo já foi aliado de Lula, de Dilma, indicou o sobrinho Marcelo Crivella ministro da Pesca. É isso, é de 2010 para cá essa guinada, né? Chegou até, ele chegou até dar uma Lula. Não foi agora, nesse último mandato. Aqui, esse programa tem que ter daquela série, Aloysio e Everton, Pastor, tipo Netflix, mas nós não temos tempo, então vou tentar encurtar aqui alguns assuntos e pedir ao senhor para comentá-los. E o senhor faz aí uma autocrítica muito importante que a gente já observou aqui nessa questão da comunicação da esquerda como um todo no Brasil. Sim. Né, é bem importante. Aliás, o senhor deve ser criticado na própria esquerda mesmo sobre isso. Tem 2 pontos que eu queria que o senhor falasse sobre esse erro que o senhor aponta
na comunicação. É possível afirmar, e o Lula deu uma entrevista logo depois, falando que ele não viu, é possível afirmar que foi um erro também da comunicação do presidente, especificamente da esquerda, sobre aquela ala da escola de samba que fez a homenagem ao presidente e que pode gerar, e a Luísa vai trazer isso aí daqui a pouco detalhadamente em números, que é a especialidade dele, pode gerar prejuízos sérios para a esquerda, para o presidente Lula com relação a votos, porque inflamou na direita uma trend nas redes, viralizando que as famílias em conserva, né, daquela escola, onde o enredo homenageava Lula. E aí traz também um outro evento agora muito grande do Bispo Macedo, aliás, do genro dele, que está organizando, vai ter no Maracanã, no Mineirão, um evento gigante do Brasil, justamente da família em conserva. Ali foi também um erro em não ter cortado aquilo, ou é mais uma reviravolta que a direita consegue fazer na comunicação que a esquerda não observa? Vou responder já, eu estava lembrando aqui agora que Malafaia também já foi lado do Lula. Sim. Macedo. Ratinho, pai do Ratinho Júnior, já pediu voto para Lula. Isso. Tu tá usando o bigode naquela época, né? O bigode já foi o Bolsonaro. Por isso que eu falei que tem uma coisa também que é desse recorte temporal, né? É o momento que nós estamos vivendo e a guinada que muitas lideranças fizeram. Então, sobre essa questão do carnaval, assim, primeiro, não se trata de erro ou acerto do governo. Quem entrou ali na Sapucaí não foi a escola de samba Governo Federal Lula. Não existe essa escola de samba. Então, às vezes acho que a gente esquece um pouco que existe uma autonomia da escola de samba para produzir o enredo, o samba enredo, a concepção do desfile. Então, não é sobre acerto ou erro do governo o desfile, o enredo e o samba enredo. O que a gente pode debater é se Lula deveria ou não ter ido, se ele deveria ou não ter aparecido. Aí entra a margem de ação do governo. Fora disso, seria censura, ditadura, autoritarismo, tutelar a liberdade artística de uma escola de samba. Pelo que eu acompanhei, o governo não se dispôs e não quis intervir na concepção artística. Ele teve conhecimento da homenagem, teve conhecimento do samba enredo, mas não foi um fiscal do governo ver fantasia, alegoria, carro. E isso eu acho que, na verdade, eticamente, às vezes fazer o ético cobra um preço, mas é melhor. Eu acho que o governo acertou ao não fiscalizar a produção artística de uma escola de samba. Porque se assim fizesse, na minha opinião, estaria sendo arbitrário e autoritário. Ele tinha acesso ao tema, à homenagem, ao samba enredo e a uma concepção geral. Daí o presidente entendeu que, uma vez sendo homenageado, ele poderia aparecer na Sapucaí. Agora, em nenhum momento estava dentro do governo o carnavalesco compartilhando a ideia de cada ala ou cada alegoria. Que bom que não estava, porque estamos numa democracia. Quem tentou um golpe foi Bolsonaro. Quem elogia torturador é Bolsonaro. Quem tem saudade da ditadura é Bolsonaro, não é o Lula. Então, nesse sentido, o governo acertou não intervir. Agora, sobre a escola, não sobre o governo. Bem, do ponto de vista artístico, o que eu acho que foi a crítica? Não foi aquela família. Aquela é uma família brasileira. Pai, mãe, 2 crianças. A escola de samba não estava criticando esta família. A escola de samba, com um pouquinho de boa vontade de interpretação, estava criticando o quê? A narrativa que diz que essa é a única família que existe. Então, o que é conservador? Achar que só tem um tipo de família. Enquanto eu estou conversando com vocês, tem mães solos, com homens que abandonaram, cuidando de 3 crianças. É uma família brasileira. Tem mãe solo, que o marido morreu com um tiro na cara do Estado. É uma família brasileira. Tem criança cuidada por avós. É uma família brasileira. Tem família indígena, tem família negra, tem família quilombola, tem família da Zona Sul e da Zona Norte, da capital e do interior.
tem família de Campos, de Mendes, do Rio, de Niterói. O Brasil é diverso. Então, a direita tenta vender uma ideia que tem uma família só. E sim, tem um debate da diversidade. Tem famílias que são compostas por 2 homens, por 2 mulheres. Você pode não concordar, a pessoa A pode não concordar, a pessoa B não pode concordar. Mas o que fazer numa democracia? Impedir? O que fazer numa democracia? Pegar um texto de uma religião e transformar em algo mais importante do que a Constituição? O que fazer numa democracia? Dizer que essas famílias não merecem direitos garantidos? Então, o que a escola denunciou, no papo reto, dá para entender, é, poxa, só tem um modelo de família ou tem vários modelos de família nesse país que precisam ser considerados e respeitados porque estamos numa democracia? Essa foi a minha interpretação e eu concordo com essa crítica. Agora, tem uma outra parte para concluir. Num ano eleitoral, é fácil explicar isso para as pessoas? Não, não é fácil, é dificílimo. Então, do ponto de vista eleitoral, ajudou Lula? Não, não ajudou Lula. Acho que, pelo contrário, dificultou o trabalho. Então, resumindo a minha resposta, oficialmente, eticamente, o governo não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é da escola de samba. A crítica eu acho correta, mas no ano eleitoral vai ser utilizada para dizer que nós somos contra a família. Então, eleitoralmente foi ruim, foi bem ruim. Mas eu concordo com a crítica, só acho que no ano eleitoral é mais difícil explicar para as pessoas. Agora, colocar isso na conta do governo, não. O governo não criou essa alegoria, não criou essa concepção. Deputado, chegou a ser noticiado, né, que antes do desfile, Sidônio Palmeira, que é o ministro da Comunicação, marqueteiro de Lula, ninguém discute a competência, né, tem várias campanhas exitosas aí, políticas, mercado publicitário para testar, mas ele foi ver as alas, viu aquela ala, aos 44 do segundo tempo, falou com Lula, e Lula realmente teria falado que é liberdade de expressão. Isso foi noticiado. Sidônio chegou, viu a ala, pouco antes do desfile ir para a avenida, advertiu a Lula, e Lula falou, não, é liberdade de expressão. Então, Lula chegou a ficar sabendo. Se isso aconteceu mesmo, eu tenho 2 coisas a dizer. Primeira, que eu acho que não caberia ao governo exatamente ver ou verificar ou monitorar as alas. Mas, se assim fez, eu entendo o cuidado que foi feito. E a segunda coisa que eu quero dizer é, meu respeito por Luiz Inácio Lula da Silva aumenta ainda mais. Se ele viu, e mesmo sabendo que poderia ser difícil para ele, respeitou a liberdade de expressão, que estadista nós temos, que líder nós temos, que ética ele bancou, porque colocou a democracia acima de um cálculo eleitoral. Então, assim, parabéns ao Lula, se ele teve acesso e disse, não vou intervir, porque isso é uma democracia, bem, que ele seja eleito pela 4ª vez presidente do Brasil, porque merece. Mas as consequências disso, a gente vai tratar da pesquisa Quest e da ideia, que são pesquisas de março mais recentes, né? Mas retroagindo um pouquinho no mês anterior, as 2 pesquisas que saíram logo após a polêmica do Carnaval foram a Paraná Pesquisas, né? Feita de 22 e 25 de fevereiro, e a Atlas Intel, feita de 19 e 24 de fevereiro. Nas 2, embora empate técnico, Flávio Bolsonaro chegou a passar Lula em intenção de voto para o segundo turno. A saber, na Paraná Pesquisas, antes do Carnaval, Flávio tinha 42,2%, depois do Carnaval passou 44,4%. Lula, antes do Carnaval, tinha 44,8% no segundo turno, oscilou para baixo, 43,8%, Flávio, numericamente, ficou 0,6 ponto à frente, antes e depois do Carnaval. Atlas Intel, a de janeiro, Lula tinha 49,2% de projeção no segundo turno contra Flávio. Depois do Carnaval, cai para 46,2%. Flávio Bolsonaro tinha 44,9% no segundo turno contra Lula antes do Carnaval. Após o Carnaval, passou a 46,3%. Diferença de apenas 0,1 ponto à frente de Lula. Depois Lula recupera nas pesquisas de março, essa
essa vantagem numérica, também não é margem de erro, mas parece muito claro nas duas pesquisas que impactou, né? Parece que sim, por isso que eu falei, se o presidente Lula, por convicção democrática, mesmo sabendo que poderia ter um prejuízo eleitoral, decidiu não fazer nenhuma intervenção na escola, na verdade, essas pesquisas comprovam o que eu estou dizendo, ou seja, mesmo diante de um prejuízo eleitoral possível ou provável, ele manteve um princípio democrático. E tem horas na vida que você tem que agir realmente de acordo com o que você pensa, não por cálculo. Então, eu não estou dizendo que foi eleitoralmente bom. Eu estou dizendo que tem horas que você precisa ser muito firme, né? E não ceder. Então, nesse sentido, eu acho que o Lula foi muito bem. Essa é uma eleição dificílima, gente. Você governar esse país com a pressão da Faria Lima, não sendo a bola de segurança da elite brasileira, com um Congresso que é metade centrão, quase outra metade extrema-direita, e apenas uma parte esquerda, e você termina o mandato, e ainda com pressão externa dos Estados Unidos e das Big Techs, para o Lula chegar nesse momento ainda como favorito, mesmo numa margem de erro pequena, vou te falar, eu acho... Tenta pensar o que é governar o Brasil com um Congresso que tem poder cada vez maior sobre o orçamento. Quase 30% daquilo que o governo tem para investir está nas mãos do Congresso, com a parlamentarização informal do orçamento público, que é uma gravidade enorme. Daí você soma isso, se você pega a base fiel programaticamente ao Lula, não passa de 120 deputados. Você não aprova nem projeto ordinário de lei, você não impede um impeachment. Daí tem uma outra parte, que é o centrão fisiológico, que controla cada vez mais esse orçamento, e uma extrema-direita altamente aquecida. Daí você pega a pressão contrária da maior potência econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos. Daí você pega o mercado financeiro brasileiro, que tenta o tempo inteiro viabilizar uma alternativa para derrotar o Lula. Essa é a condição que o Lula governa. É dificílimo você ter a menor taxa de desemprego da história, você tirar novamente o Brasil do mapa da fome, você retomar programas sociais como Bolsa Família, mais médicos, mais especialistas, você ter crescimento econômico acima do esperado, você reduzir os níveis de desigualdade, você reduzir os níveis de desmatamento, você não tomar um golpe, não sofrer um impeachment diante desse Congresso, você taxar os super ricos, você isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000, você valorizar o salário mínimo acima da inflação. Olha, muita habilidade política. E você chega no 4º ano, aos 80 anos de idade, ainda em primeiro lugar, favorito à reeleição. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. É difícil? Mas pode ganhar? Pode se tornar o único brasileiro 4 vezes presidente da República, derrotando pai e filho do bolsonarismo? Pode. Isso é muito, gente. Isso é muita coisa em condições extremamente difíceis de governabilidade no Brasil. A maior parte dos governadores é de direita, a maior parte do Senado é de direita, a maior parte da Câmara é de direita, a maior parte da mídia tradicional quer encaixar uma terceira via, não tem Lula como preferência, e a Faria Lima nem se fala. Então, assim, é um cenário difícil, mas tem uma cena dessa mesma Sapucaí, você vê como é que as coisas têm dois lados. É uma cena emocionante de uma trabalhadora, Gari. Eu estava saindo assim para ver o final do desfile da Acadêmicos de Niterói, e a trabalhadora largou um pouquinho a vassoura dela e foi correndo para tentar ali na área mais popular ver pelo menos o final do desfile. E eu perguntei, mas e aí, o que você quer ver? Ela falou, moço, eu vou parar um pouquinho o meu trabalho para ver o meu presidente. Dois lados da mesma moeda. Uma galera escandalizada. E uma trabalhadora, Gari, mulher,
preta do Rio de Janeiro dizendo: quero ver meu presidente. Se alguém pode derrotar a família Bolsonaro, a direita no Brasil, ainda é Luiz Inácio Lula da Silva, que conta com o apoio de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros, especialmente trabalhadores empobrecidos. É a vida. E a gente vai tentando dialogar com mais gente. E com isso, só para concluir, Lula não é meu ídolo, Lula não é meu Deus. Eu sou cristão, só tenho Jesus assim como Senhor da minha vida. Eu sou do PSOL, que é base de sustentação do governo, e já votei contra o governo algumas vezes. Então, o Lula é um ser humano cheio de contradições. Nosso governo tem limites e tem erros. Eu não sou gado, eu sei criticar as minhas referências. Agora, não dá para dizer que não tem valor, que os indicadores socioeconômicos do governo são bons, comparando com o período anterior, e que numa condição muito adversa nesse país, mesmo depois dessa, por exemplo, questão relacionada ao carnaval, perde, sofre, tem prejuízo, mas continua ali, dialogando com o povão brasileiro para melhorar a vida da nossa gente. Isso é muita coisa também. Deputado, depois do evento do Carnaval, a polêmica mais recente que a gente tem em relação ao pessoal, sobretudo, do Carnaval não tem a ver com o pessoal, tem a ver com o desfile de escola de samba em homenagem a Lula. Mas a do pessoal foi a eleição da deputada Érica Hilton para a Comissão da Mulher na Câmara, né? Sua companheira de bancada, de partido. Deu declarações ali, né? Escreveu imbecis, destacando em caixa alto cis, né? Que é o que se denominava antigamente como heterossexual, enfim. Falou que podem latir, quer dizer, quem late é cadela, né? Enfim, isso dito, se fosse dito aqui nessa bancada, aqui somos 4 homens cis. Se qualquer um de nós chamasse uma mulher de corpo que gesta, nós talvez saíssemos autuados numa delegacia de polícia, seríamos alvo de reportagens, né? O próprio Lula, ciente disso, depois da polêmica com a Érica Hilton, chegou a falar publicamente que beijar unissex é coisa da cabeça de Satanás. Estou usando palavras do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor vê, para encerrar essa questão de identitarismo, como é que o senhor vê essa nova polêmica? Eu espero que, com a história avançando, a noção de direitos, de cidadania, de respeito, de amor ao próximo, um dia isso não seja mais uma polêmica. Já foi polêmica pessoas negras frequentarem o mesmo lugar que pessoas brancas. Já foi polêmico demais. Hoje, para grande parte da população mundial, isso está superado. Absurdo era achar isso polêmico. Então, eu espero que um dia não seja mais uma polêmica a gente reconhecer a dignidade, a integridade, todos os direitos que uma democracia tem para um homem trans e para uma mulher trans. O que hoje é escandaloso para alguns, polêmico para tantos outros, eu espero um dia que não seja mais. E eu explico o porquê. Tem uma frase que eu quero deixar muito evidente. Não confundir jamais a revolta de um oprimido com a violência de um opressor. Eu vou repetir essa parte. Não confundir jamais a revolta de uma pessoa sob opressão, sob hostilidade, sob preconceito, sob violência, com a violência de quem está no topo. Nós somos 4 homens cis. Nós não temos o menor risco de morrer por isso. Nós não vamos perder um emprego por isso. Nós não vamos perder um trabalho por isso. Nós não vamos ser violentados por isso. Nós não vamos ser hostilizados por isso. Nós não vamos ser xingados por isso. Eu nunca passei um risco na minha vida por ser um homem cis. Agora, a Érica Hilton teve que sobreviver à rua de São Paulo. A Érica Hilton já teve que aprender a ter força física para não ser espancada, violentada sexualmente. A Érica Hilton é ameaçada todos os dias de morte.
a Erika Hilton recebe e-mails cotidianamente desejando que ela seja torturada só por ela ser quem é, só pelo lugar que ela ocupa no mundo. Então, eu não posso escutar a fala dela, eu não posso escutar o grito dela, eu não posso escutar a palavra mais firme dela e ficar ofendido. Eu não vou ficar. Eu vou entender que no lugar que ela está, a pressão que ela sofre, o país que pode matá-la a qualquer momento, eu não vou ficar ofendido se num momento de inquietude, de revolta, de grito para ser vista, enxergada, respeitada, para não morrer, para que não desejem que ela sofra, eu não vou pegar um tweet, um post, uma fala mais dura e trazer isso para o meu coração. Porque até pelo evangelho eu consigo olhar para ela e dizer, meu Deus, esse país é mau para ela. Esse país mais pode matá-la do que qualquer outra coisa. Em vários lugares, ali na Câmara mesmo, é piadinha, entre aspas, humor triste, ofensivo, hostil. Eu sou homem, negro, no caso, não sou um homem branco, evangélico. Aquele corredor ali para mim, de Brasília, é muitas vezes hostil. Fora do microfone, eu ouço cada coisa sobre a minha fé, sobre a minha vida. Pessoas que se dizem cristãs, dizendo que gostariam de me matar, de me torturar, tem prazer no meu sofrimento. Eu sofro isso. Imagina a Érica, vocês não sabem a pressão que aquela mulher sofre. Então, se diante de tamanha pressão, ela ergue a voz e, por vezes, usa expressões mais ácidas, eu interpreto isso como algo que vem de quem está lutando pelo seu direito de existir sem medo. Então, eu respeito e acolho. Estamos falando da Érica, mas Érica, hoje, tem visibilidade, vai ser fenômeno eleitoral nesse país, para vocês verem como as duas coisas têm os dois lados, capaz de ser a mais votada do Brasil ou de São Paulo. É uma polarização. Milhares de pessoas solidárias a ela, jornalistas, artistas, religiosos, porque é um debate sobre cidadania em primeiro lugar, sobre democracia em primeiro lugar. Depois podemos debater, inclusive, em termos religiosos, morais, confessionais, mas no limite do limite eu já ouvi religioso conservador dizendo uma coisa é minha fé, outra coisa é o Estado, é a Constituição. A Comissão Permanente da Mulher não é uma instância de uma igreja, é da Câmara dos Deputados. É uma decisão democrática que tem que ser feita nesse país, sobre direitos de todas as pessoas. Então a Érica é um fenômeno, mas ela tem visibilidade. Agora eu pergunto, e a mulher trans, pobre, preta, da periferia, que luta para sobreviver nessas ruas, e numa sociedade meio hipócrita? Depois eu quero buscar a fonte, porque eu gosto de ser cuidadoso com as minhas informações. E a gente pode verificar isso, para ver se é fato mesmo. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo e o país que mais consome vídeos eróticos relacionados a transexuais no mundo. O tal cidadão de bem é o que está desejando e matando. É o que está consumindo e hostilizando. Então tem muita hipocrisia nesse debate, inclusive, porque deseja e mata. Olha só que curioso e triste, hipócrita e dissimulado. Então, a Érica ainda consegue sobreviver muito na base da visibilidade. Os que não têm visibilidade. Não é sobre concordar ou discordar, é sobre amar e respeitar. É sobre proteger a integridade física e emocional de todas as pessoas desse país. Tem brancos, tem conservadores, tem negros conservadores, tem evangélicos, tem católicos, tem umbandistas, candomblecistas, tem ciganos, tem indígenas, tem ateus, tem agnósticos, todos cidadãos e cidadãs. Essa é a minha compreensão, entende? Então, resumindo, porque também tem um horário aqui da estrada para eu chegar na minha atividade, eu queria saber se tem mais perguntas e trocas, mas eu não me ofendo com palavras duras, porque eu acho que são palavras de quem está dizendo, olha para mim, respeita a minha vida, não deseje meu sofrimento, não queira que eu morra. Então, eu ouço com muito respeito. Deputado, uma última pergunta, até porque eu sou parlamentar do Rio de Janeiro.
para encerrar, eu sei que o senhor tem que seguir viagem para vir para cá. Mas só em relação ao que o senhor falou, o senhor é professor, historiador, sociólogo, teólogo. Vou repetir uma frase de um educador conhecido no Brasil, Paulo Freire, né? Quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, o contraponto acho que válido. Mas em relação a governador, já falamos de presidente, governador e senador, né? Eduardo Paes, a única pesquisa de instituto confiável, eu me especializei ao longo dos anos em pesquisa e costumo classificar instituto confiável como aquele que se baseia no PNAD do IBGE. Tá. Aquele que maceteia aquilo ali, para mim não é sério, né? Tá. Real Time Big Data. Deu 2 cenários de primeiro turno. O Eduardo Paes, 30 pontos à frente de Douglas Ruas, né? Eduardo Paes, prefeito do Rio, governador. E Douglas Ruas sendo o único que faz 2 dígitos nos 2 cenários. E para senador, Cláudio Castro, tem problemas, a gente tratou aqui no primeiro bloco antes de entrar, no CEPERJ, tem esse problema com a decisão de Fux ontem, da eleição tampão, mas Cláudio Castro liderando também a senador, eleição majoritária, e aí em 2 cenários, ali pela segunda cadeira, disputas entre Crivella, Pimentel, Benedita e Pedro Paulo, que se alternam ali, empate técnico em segundo lugar. Eu queria que rapidamente isso projetasse com vista nessa pesquisa, agora de março, como é que o senhor projeta daqui a 6 meses para governador e senador do estado do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que vai ter segundo turno, eu acho que o candidato do bolsonarismo, seja quem for, no caso o Douglas Ruas, vai crescer muito à medida que esquentar a pré-campanha e depois a campanha. Então, eu acho que essa distância vai diminuir e nós iremos para o segundo turno. O PSOL vai ter uma candidatura própria para fazer o seu debate, dialogar com a sociedade, vai apoiar Lula no primeiro turno, essa já foi uma decisão do Diretório Nacional, agora no último dia 7 de março, mas no governo do Rio, nós entendemos que aqui, de maneira responsável, reivindicando o Lula, nós vamos apresentar nossa história aqui no Rio de Janeiro e no primeiro turno afirmaremos o nosso programa. No eventual segundo turno, todos contra a extrema-direita certamente será assim. Mas eu acho que vai ter segundo turno. E para o Senado, é um cenário ainda mais confuso. Eu acho que Cláudio Castro, daí não dá tempo de explicar, mas com o poder do governo, a máquina é favorito se tiver viabilidade jurídica, elegibilidade, né, para poder se candidatar, e depois é confuso, é bem que a pesquisa mostra. Acho que o nome do campo progressista, democrático, da esquerda e popular que tem viabilidade, a pesquisa mostra qual é. É a Benedita da Silva, do PT. Eu acho que ela é o nome, com o apoio do Lula, tendo 2 vagas pela história que ela tem, unificando o sentimento do campo progressista. Eu acho que ela pode ser eleita aí numa segunda vaga ao Senado. Então, esse é um pouco o meu diagnóstico de um estado muito complexo, de um cenário muito difícil, que Eduardo Paes tem muitos trunfos, mas o bolsonarismo, seja quem for o candidato, você vê, por exemplo, a prefeitura, Ramagem, fez mais de 30%. Foi para o segundo turno? Não, mas fez mais de 30%. Não foi uma votação pequena. Na capital, se você pega o estado, que o bolsonarismo é ainda mais forte, projeta segundo turno, na minha opinião, um favoritismo para o Eduardo Paes. E, no mais, gente, não sei se tem mais alguma pergunta, quero agradecer. Vamos partir para fechar aqui. Não, então eu agradeço depois. Não, vamos partir para fechar. Agradecer o senhor, né? O senhor está aí a caminho de Campos, tem agenda aqui, como a gente já falou, né? Durante todo o dia de hoje. E desejar boa viagem em primeiro lugar e boa sorte sempre. Obrigado por hoje. E confirmar sobre a sua informação do que o país é, o que mais mata trans no mundo de fato e pela 18ª vez seguida, o Brasil é o país mais violento contra
a comunidade LGBTQIAPN+. Deputado... Isso que eu acho que deveria mexer muito com o nosso coração, e aí que deveria estar a nossa energia. Mas eu quero agradecer pelo espaço. Eu vi que é um programa de referência com grande audiência na cidade de Campos, e tem uma coisa que eu tenho valorizado muito, eu não sei quem está acompanhando o meu trabalho lá em Brasília, eu procuro defender bem e com convicção as minhas ideias, mas valorizando muito o bom debate e respeitando as posições diferentes. Então, só para concluir o meu raciocínio, eu acho que no Brasil democrático cabe esquerda, cabe centro-esquerda, cabe centro, cabe centro-direita, cabe direita. Eu faço debates muito bons com conservadores, pessoas que pensam diferente de mim, sobre comportamento, Estado, economia, desenvolvimento. Então, eu quero celebrar a possibilidade da divergência. O que eu quero isolar é a política do ódio, da intolerância, da violência, mas eu tenho até uma certa alegria de poder debater com pessoas que pensam diferente de mim, reconhecendo que numa democracia isso é válido e saudável. Essa é a minha primeira observação. E a minha segunda observação, para concluir, é que eu gostei demais da entrevista. Achei o Aloysio muito respeitoso, muito preparado, com perguntas muito... Eu me senti valorizado, viu? Quero poder dizer isso. Ao ser levado a refletir, pensar, considerar contrapontos, riscos, possibilidades. Eu gostei muito, assim, da postura, do formato, das perguntas. Me fez pensar e refletir. Eu acho isso muito legal. Eu, honestamente, não estou fazendo flores, não. Gostei desse jornalismo que vai nos colocando para pensar, colocar as nossas posições, e isso com muito respeito. Obrigado mesmo, gente, por essa lógica de trabalho aí. Deixa eu trazer, então, o Aloysio para fechar com o senhor aqui. Aloysio, por favor. Agradecer ao deputado, abreviar o tempo dele aí, prazer, o aprendizado, como sempre, tem que ser recíproco, né? E falar aí um pouco, Nogueira, antes de encerrar, da agenda dele em Campos. Obrigado. Everton, fecha aí com o deputado também, por favor. Obrigado, deputado. Acho que suas respostas, suas observações sobre as questões políticas do nosso país são importantes, pela sua posição, pela sua luta, pelo seu trabalho. Então, muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom poder te ouvir nessa manhã. O senhor vai ter vários compromissos aqui hoje na visita chamada Esperançar o Rio, em Campos dos Goitacazes, às 17 horas. Tem visita ao Galpão Cultural, que aliás o senhor parece que colocou uma emenda, né, das emendas impositivas lá na UF. Né, Eu coloquei mais de 5 milhões em emendas parlamentares em Campos, tanto na UF quanto na área da saúde. Perfeito. E 18 horas na Universidade Políticas Públicas e Culturais e Democracia, no auditório Bloco B, Campus Novo, da 15 de novembro, aqui a partir das 17 horas então. Deputado, boa viagem, muito obrigado. Tem 11 horas visita ao Ifigarus e 14 horas encontro interreligioso pelo Estado Laico e Centro Auditório Miguel Ramalho. Deputado, muito obrigado. Isso mesmo. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau. Valeu, obrigado. Obrigado, Aloysio. No meu prospecto aqui está 17h18, mas tá, obrigado pelo complemento aí. Deputado, boa viagem para o senhor. Fechamos aqui, gente, são 9 horas e 2 minutos. Boa entrevista do deputado, né? Essa coisa de ter essa autocrítica, eu acho muito importante nesse cenário que a gente vive aí tão polarizado e sobretudo de ódio, né? A gente precisa dar uma freada de vez em quando aí. Aloysio, deixo você à vontade para os seus comentários e já agradecendo, e como você já antecipou, amanhã vamos estar aqui de volta com essa bancada completa aí, a partir das 7 da manhã, para receber aqui o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Bom dia, Aloysio. Muito obrigado.
estou de volta aí, a partir de semana que vem, de volta de maneira... minha vida anda meio complicada por motivos pessoais, anda muito complicada por motivos pessoais, que não vale a pena, não vou tratar aqui, né? Como também você sabe muito bem disso, Nogueira, também, nossa vida anda, né? Mas, enfim, não é o espaço aqui para a gente falar disso, mas só estou dando por que eu me afastei, eu acabei não tirando férias, não pude, voltei a trabalhar no jornal e a partir da semana que vem volto aqui de maneira, revezando com Everton, né? Semana sim, semana não, terças e sextas, como a gente geralmente faz entrevista de política no eleitoral, é possível que nós três participamos juntos, né? Aí a combinar. Agradecer a vocês, a Nogueira, a Beata na técnica, a Everton, que pela primeira vez faço programa junto com ele aqui, já como integrante da bancada. Gostei demais da entrevista do pastor Henrique, deputado pastor Henrique Vieira. Como diz você, Nogueira, acho que dá para fazer uma série da Netflix, né? Muito bem fundamentado, né? Discordando ou não, muito bem fundamentado sempre. E eu acho que a democracia tem isso em comum com o jornalismo, né? É oferta de contraditório. Sem isso não se faz nem jornalismo, nem democracia. Acho que hoje nós fizemos isso e amanhã vamos fazer de novo com o prefeito Vladimir Garotinho. Se Deus quiser. Só preciso ver com o Cristiano depois como é que é esse negócio desse só contrata flamenguista para estar nessa bancada aqui, lá. Pelo amor de Deus. Ele tricolou, hein? Vamos botar um vascaíno aqui, rapaz, pra gente, se bem que eu não posso nem zoar o vascaíno também, pelo amor de Deus. Fluminense, eu vou te contar uma coisa, perdeu de virada ontem pro Vasco, de Renato Gaúcho estreando aí. Gol de barriga não, né? Rapaz, e a gente achando que o problema era Freitas era só a ponta do iceberg. Nem com frente de costas vocês conseguiram vencer. Eu fui descobrir que tinha René jogar no Fluminense quando ele perdeu o pênalti agora contra o Vasco. Não aguento não, bicho. É muito sofrimento para uma pessoa só. Mas muito bom. O Everton tá aí, né, com a gente, reforçando esse time da gente e trazendo também a sua visão, o seu conhecimento da política que ele cobre pelo jornal Folha da Manhã como jornalista. Everton é engenheiro ambiental, cara. Não sei se você sabia, Luiz. Do nada ele sai lá da roça para falar de política também como jornalista. É bom. Ô Everton, então, obrigado por hoje, bom dia e até amanhã às 7 da manhã no Folha no Ar. Bom dia, desculpa até pelo bate-com aqui, que tá tendo uma obra no vizinho, mas obrigado a Luiz, obrigado Nogueira. Nem acho que a entrevista foi muito, muito, muito boa. A gente poder ouvir um deputado federal aqui no Folha no Ar é sempre importante, e ouvir alguém que consegue concatenar ideias divergentes é mais importante ainda. Então, até amanhã com o prefeito Vladimir. Então, até amanhã. Valeu, Everton. Obrigado, então. Até amanhã, às 7 da manhã. Gente, fechamos aqui mais uma vez o Folha no Ar. A gente agradece a você pela audiência, muito engajamento. O deputado, só não viu o X, mas só no Instagram, ele tem 1.300.000 seguidores. É um número bem expressivo aí e importante nessa rede de comunicação. Então, tem que saber usar muito bem isso. E a gente volta então amanhã às 7. 9h07. Obrigado pela audiência no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed, diagnósticos por imagem. Fechamos o Folha no Ar de hoje. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já